quando eu disser gigante, vocês vão ter que se manter em pé. Tem que prestar atenção. Haverá momentos em que eu vou pedir que vocês façam um exercício de anão gigante rápido. E só vai ganhar quem ficar atento. Eu sei que todos vão ganhar. Estamos? Sim. Vamos então. Gigante! Já vi umas pessoas aí a tremer. Ficam a tremuras, tá bom? Anão! Gigante! Anão! Gigante! Gigante! Anão! Anão! O que é embora? Sabem por que estamos aqui hoje? Sim. Por quê? Vamos descobrir o pilar do mar mágico, não é? Que a nossa querida escritora Ombengua escreveu, não é? Ok. Hoje estamos aqui para acompanharmos o lançamento da obra literária da escritora Ombengua, está aqui do meu lado. Nós sabemos que é muito importante a leitura. Sabemos que a leitura ajuda-nos a descobrir palavras novas, aumentar o nosso vocabulário, escrever corretamente, não é? Esquecermos um bocadinho do telemóvel para podermos então viajar de forma física naquilo que os livros têm a nos oferecer. É muito importante ler. Com a leitura nós também conseguimos viajar para outros lugares, estando sentados, não é? Então, aqui do meu lado, estou acompanhada pela Ombengua. Quantos anos tens? Tenho 13 anos. Qual é o nome completo? Sadimauria Ivone Pessa Ferreira. Ombengua é um nome artístico. É um nome que ouvíamos na igreja porque tem significado de paz, bênção e alegria. Os meus pais decidiram me atribuir como um nome artístico. Eu diria religião. Católico. Quantos livros é que tu já fizeste? Já fiz 2 livros. Tenho 2 livros individuais, do Pomar Mágico e a menina que gostava do mar. São esses livros. E também participei em antologias com poemas. Antologias como A Flor que Desabrocha, Contos do Desespero, A Donzela, Cultivo Suíça e mais outras. Essas antologias que contribuí com poemas, ainda não contribuí com contos. Participei também em concursos como no Kids Talent Awards. Ganhei na 3ª edição, consegui na categoria de poesia e voltei a ganhar na 6ª edição, na categoria de contos narrativos. E eu trago o meu testemunho porque há muitas crianças que não gostam de ler, não gostam de escrever, as suas obras não gostam de publicar. Eu entendo até, mas é bom que elas expandam o seu projeto, para que o mundo saiba que elas possam mudar a vida aqui em Angola. Como dizem, nós as crianças somos o futuro do amanhã, somos a imagem de Angola. Então nós crianças podemos mudar. Me inspira são os escritores. Olha, eu desde pequena despertei este hábito de escrever, de ler. Os meus pais colocaram-me a fazer alguma arte, a poesia, eu declamo. E também os escritores me incentivam porque são eles que escrevem os livros.
são eles que trazem as lições de vida, são aí onde eu posso tirar qualquer coisa e levar para a vida toda. E alguns escritores como John Bella, Maria Eugênia Neto, Agostinho Neto, Viola Castro, Lini Bumba, Marta Santos e vários outros escritores. O que é um livro? O que é um livro? Digamos que um livro é uma espécie de conjunto de palavras que carregam uma informação negativa ou positiva. Irei falar sobre a importância da leitura e da escrita. A escrita ajuda a fixar informações e consolidar o aprendizado. Ajuda a criança a buscar informações e manter na cabeça. Essas informações podem ser importantes, podem ser divertidas, que ela possa usar em qualquer momento. O desenvolvimento da criatividade. A escrita, especialmente a criação de textos literários, estimula a criatividade e a imaginação. A criança viaja sem sair do lugar. Todos nós sabemos que os mestres mudos são os livros. Os livros são aqueles que carregam informações que nós podemos tirar e carregar talvez a vida toda. E dizer que a criança torna-se mais social, ela ao ler torna-se mais social, ela brinca com as pessoas, desde quando ela ficava nos quartos escuros, ficava oprimida, ela já sai para brincar, é capaz de aprender por conta própria. Ela torna-se independente, quer conhecer novas coisas e procura ela mesma saber. E o estímulo da criatividade. Os pais devem sempre incentivar as crianças, oferecendo os livros adequados à qualidade, aos interesses da criança. E as crianças também devem pedir aos pais, não é só os pais que devem comprar. Mas a maior tarefa fica com os pais, porque os pais são os nossos pilares. Os pais são aqueles que nos formam, são aqueles que trazem informações que as crianças devem cumprir. E também dizer que os pais devem ler para as crianças desde cedo. Os pais devem ler, devem contar histórias para depois as crianças fazerem o mesmo, incentivar a escrita de forma criativa. Tem aqueles brinquedos educativos, não sei se já viram, aqueles brinquedos que vêm com A, B, C, aqueles brinquedos que vêm com 1, 2, 3, 4, 5. São esses brinquedos que os pais devem comprar às crianças. O aprimoramento do senso crítico e o desenvolvimento da criatividade. A leitura amplia o vocabulário, expande novos horizontes, estimula a imaginação, a criatividade e a capacidade de interpretação. Enquanto a escrita permite expressar ideias, permite organizar pensamentos e comunicar-se de uma forma eficaz. Algumas coisas que a leitura, a importância da leitura, ela permite o desenvolvimento cognitivo, porque a leitura envolve o raciocínio. O raciocínio da criança já não é o mesmo. Ela procura novas palavras, procura novas coisas e aprimora seu raciocínio. A memória também. A criança, quando lê, ela tem a capacidade de memorização. Nisso a criança memoriza textos e palavras. Isso é muito bom, ela já adiciona no seu vocabulário. E a capacidade de concentração, que a criança tem um foco. Ela foca-se numa só coisa e consegue atingir os seus objetivos. Agora, a aquisição de conhecimento. Quando falamos de aquisição de conhecimento, estamos a falar de busca de novas coisas, busca de novos mundos, de novos horizontes. Através da leitura, é possível acessar informações sobre diversos assuntos. Há muitas crianças que, de vez em quando, em vez de ler, pegam o telefone, ficam a fazer coisas que não são de bom grado. Alguém aí já leu algum livro? Já leu qual livro? A mesma constipação.
Podes nos contar um bocado do que fala? A mesma preocupada fala de uma lei que ninguém queria ficar com ela. Ela espirrava até quando estava a dormir. Chegar mais assentos, aceitou comissão para não perder a oportunidade. Quem mais pode nos contar uma história? Tiago. A morte era uma menina de 9 anos, que morava com os pais e seus 3 irmãos. Cidade pequena de Portugal, não sei se existe, porque no livro não falaram sobre a cidade, só disseram que é uma cidade que morava uma velhinha que já tinha 100 anos. O pão dele era cheio de pintas, mas era muito magro, então lhe chamavam Magrela. E atiravam pedras ao cão e davam mais comida, mas ele nunca engordava. E morava lá um menino, e aquela velhinha contava várias histórias. Naquela cidade morava um menino, ele era assim moreno, usava óculos. Ele gostava de ouvir a história do caracol, que morreu com a lebre, mas conseguiu chegar até algum lugar. Porque ele era parecido com o caracol. E também gostava de se desafiar, mas às vezes demorava um pouco, mas chegava lá. Ser o mar e muitas vezes diante das insistências aos pais. E de seguida também vai convidar os membros do clube de leitura, que ela também faz parte. Cada um também vai falar algo acerca do mundo mágico que é a literatura angolana e não só. Muito obrigada a vossa atenção. Convido a Lissânia e a Delma para se apresentarem e proferirem as suas palavras. Palmas para a Lissânia e a Thelma. Eu sou a Manuel, tenho 13 anos de idade. Vou falar sobre respeito aos mais velhos. A obediência aos pais é um tema amplamente abordado na Bíblia e considerado um mandamento de bem-estar e desenvolvimento saudável aos filhos. Para mim, o respeito gira em 360 graus. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o respeito não só é dos filhos para os pais, mas também dos pais para os filhos. Porque se nós queremos filhos bem educados, nós temos que tratar bem os filhos. E respeito é o pilar que sustenta uma casa, porque uma casa sem respeito é uma casa desorganizada. Vou dar um exemplo. A mãe manda te lavar a louça, tu não lavas a louça porque faz uniforme. E depois a mãe chega, bate na criança. A criança fica má, ofende a mãe. Isso foi respeito? Não, Por quê? Por que porque uma criança não pode ofender a mãe. E a mãe Os erros servem para nós aprendermos e para nós não voltarmos mais a cometer. Criança não deve ofender e deve obedecer tudo o que seus pais lhe falam. Obrigada. Eu vou falar também sobre um tema muito importante e para muitos já faz parte da sua rotina ou da sua vida. Vou falar sobre a internet e mais especificamente sobre o uso da internet, sobre a internet na vida da criança e de adolescentes. Nos conectarmos com nossos familiares, amigos e outras pessoas que estão distantes de nós. Essa também é uma das vantagens da internet, porque acredito que todo mundo aqui já mandou um SMS pelo WhatsApp, pelo TikTok, pelo Instagram e entre outros dispositivos, entre outros aplicativos. Só que muitas crianças também hoje em dia abusam da internet. Por quê? Muitas podem ver conteúdos impróprios,
que não estão adequados para a sua idade, para o seu nível. Nada a ver mesmo. Outros também podem ter a dependência digital, que é ficar todo o tempo no telefone, ou seja, criar o seu mundo já aí com a internet, só ele é a internet. Tanto que ficar muito tempo nas telas também pode nos trazer problemas de saúde, como fadiga mental, a pessoa processa lento as informações e isso prejudica no estudo acadêmico. Se nós ficarmos um dia inteiro sem internet, será que alguém aqui consegue? Quem conseguiria? De hoje em diante, já não serão as mesmas pessoas que ouviram a Umbengua. Terão também mais curiosidade em ler livros, olhar um livro com um bocadinho de mais interesse em saber o que é que está lá dentro, visto que a Umbengua disse que o livro é um mestre mudo. Ele está assim, não diz nada, mas se nós abrirmos o livro, com certeza que vamos ver a falar muitas coisas a respeito da vida, a respeito de tudo o que nos envolve como seres humanos. Vamos dar uma pausa, virá um momento de descontração, um momento cultural, em que a Umbengua vai declamar algumas poesias para vocês. E as aves entoam grandes canções. A razão de toda a luta e felicidade. Joelhos dobrados em orações, severidade e cor. Uma causa, um desejo. Uma prece, um sacrifício. Eu gostei mais do poema e das brincadeiras. A menina que gostava do mar. Quem entendeu dizer que a menina estava ansiosa de ir no mar. Mente cheia de desejo e a leva em vários sítios, como a inteligência. Eu gostei do momento em que fizemos a brincadeira do análise o momento em que falaram sobre deixarmos o vício nos telefones para que as crianças consigam ter um melhor desenvolvimento de raciocínio. Eu deixo para elas um conselho que devem começar a leitura e optar por ler mais livros para que possam desenvolver e conhecer novas fases da sua vida. Me sinto feliz, muito agradecida por fazer parte do clube de leitura da Umbengua. É um prazer e tanto, porque entrando no clube de leitura da Umbengua consigo aprender coisas sobre a literatura e etc. Então, fico muito feliz por fazer parte do clube de leitura da Umbengua. Aconselho muito as pessoas a entrarem no clube de leitura. Irão sentir uma mudança incrível e irão aprender muito sobre a leitura. Gostei das atividades, gostei quando a mãe estava a falar, gostei dos livros, gostei de ler os livros e gostei mais da brincadeira. Eu gostei muito dessa atividade, principalmente no momento em que estávamos a ler livros. Eu li duas obras da autora Umbengua, poetisa declamadora Umbengua. Li o Pomar Mágico. Eu aprendi que no livro o Pomar Mágico, o Morango sentia muita inveja da Mucua, porque ele sentia que a Mucua ia tirar o lugar do Morango, mas depois ele percebeu que todas as frutas têm o seu papel no sistema digestivo do corpo humano. Foi muito bom porque foi a primeira vez que eu estou em contato com uma escritora. Sim. Eu gostei da leitura e da poesia, de ler os livros, respeitar os pais mais velhos. Para mim que devemos ler todos os dias e que os livros têm mais muito conhecimento e tem que fazer parte do nosso dia a dia. Eu gostei muito e eu aprendi que não devemos falar muito com os pais nem com os avós. Porque se nós falarmos com eles, nós vamos desrespeitar os mais velhos. Não podemos falar mal com os mais velhos. Gostei desta calma dos jogos e
e dos que estavam aí a falar entre eles. Gostei dos momentos dos livros e das brincadeiras. Dos poemas e das brincadeiras. Da menina que gostava do Marx. Foi uma experiência, foi bom, foi uma boa experiência. A propósito, foi a primeira vez e gostei muito. Espero ter mais oportunidades de fazer mais vezes. Sim, para mim é importante muito porque partilhamos sempre as nossas experiências e quanto mais conhecimento, melhor. Nós estamos sempre a aprender umas com as outras. Entrei no clube da Umbembwa a convite dela mesmo. Bem, o que me motivou a convidar a nossa estrela Umbembwa é o facto de ter na família uma responsabilidade enquanto tio, enquanto pai, não é? De crianças que têm ou que estão na mesma faixa etária que a Umbembwa e conhecendo a performance da Umbembwa, o exemplo que ela representa para estas crianças, realizar este, não digo sonho meu, mas um sonho para estas crianças, porque a atividade que hoje se realizou aqui, de facto, será memorável para a vida delas, para o crescimento delas. Tudo quanto a Umbembwa testemunhou, tudo quanto passou como exemplo, tudo quanto passou como ensinamento, vamos considerar como luzes que vão despertar estas crianças no sentido de se orientarem a partir de agora para um ato simples, que é o ato de leitura, de conhecer o mundo das letras. Mais do que tudo isto que estou a dizer, o que me motivou foi o facto de estarem também a viver esse período de férias e era necessário preenchermos com uma atividade do género, não é? O tempo delas. E de facto estamos em crer que conseguimos com sucesso, conseguimos de facto preencher não só o tempo, mas aquilo que dizia que é o mundo das letras, não tateiam, e é preciso colocar à disposição delas esse testemunho, colocar à disposição delas os livros que a Umbembwa trouxe e outros que aqui estão, e de facto as crianças da faixa etária que estão aqui representadas, não é? Estas e as outras da família, poderão sim se rever na Umbembwa, no exemplo que ela representa, na performance dela, e poderem seguir os seus passos também, não é? Se tornarem crianças melhores. Tudo isto foi o que nos motivou e estamos satisfeitos. E queremos desde já agradecer pelo pai, ao pai da Umbembwa, ao Umbembwa também, a sua equipa, as manas da Umbembwa, que estiveram também a partilhar conosco este momento. De facto, para nós vai ser memorável. Momentos melhores são aqueles em que eu convivi, consegui conhecer novas pessoas, consegui falar ao público, dizer as minhas vivências, conviver com todo mundo. E foi algo mágico, foi uma coisa que eu nunca irei esquecer e levarei para a vida toda. Eu me foquei na criança, porque é algo que nós somos, algo que é o futuro do amanhã. Me foquei na leitura e na escrita, a importância que é preciso para ter o hábito que os pais devem fazer, e foi isso. Conversei com outras pessoas e foram muito simpáticas comigo e eu gostei.